Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós, muito obrigado. Apodere-se de seus direitos divinos, é isso mesmo, você tem direito à saúde, à prosperidade, à felicidade infinitas, como o Filho de Deus que é. Saiba como passar a usufruir dos atributos que estão destinados a você, assistindo a partir de agora o programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E teremos no programa de hoje o especialíssimo quadro Reviver. A preletora Maria Murakami nos explica como se dá a passagem para o mundo espiritual. No momento Meio Ambiente de hoje, vamos obter mais conhecimentos sobre a importância de colaborarmos com o consumo consciente de energia elétrica. Encontrar a outra metade da alma não significa travar uma relação em que cada parte supre o que falta na outra. Ou seja, não se trata de juntar duas metades para formar uma unidade. Trata-se de estabelecer uma relação em que ambas as partes, cada qual com sua individualidade, manifestem as respectivas personalidades, expressem a natureza divina, desenvolvam a capacidade latente e se ampliem 5 vezes, 10 vezes ou até mais. É nisso que consiste a vida conjugal. Usamos a expressão a outra metade da alma para designar alguém que nos ajude a manifestar a nossa natureza divina, alguém indispensável para o nosso crescimento espiritual. Seminário da Metade da Alma, 13 e 4 de agosto, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. O quadro Reviver traz hoje uma palestra primorosa da preletora Maria Murakami. Ela explica como se dá a passagem do ser humano para o mundo espiritual e também esclarece que somos vida eterna em constante evolução. Acompanhe. Muito obrigado a todos que nos assistem neste programa da Aceite Onoye, o modo feliz de viver. E hoje estamos aqui com o livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados, e nós vamos tratar desse assunto que é a passagem para o mundo espiritual. Quando se fala de morte, logicamente é uma questão dolorosa perder entes queridos. E tem muitas pessoas que morrem de medo da morte e acham que é alguma coisa muito dolorosa, alguma coisa muito ruim. Para essas pessoas, nós então vamos estar hoje falando a respeito do que vem a ser a morte física. Na realidade, a morte é apenas física. O ser humano jamais morre, apenas despe a vestimenta chamada corpo carnal que a alma usa enquanto desempenha a sua tarefa na Terra. Então, conforme aqui nos escreve o professor Masaharu Taniguchi, o nosso corpo carnal, ele apenas tem uma existência efêmera e é o corpo que é utilizado pela nossa alma para desempenhar uma missão aqui na face da Terra. E, portanto, é doloroso para as pessoas quando perde um ente querido, porque a ausência dessa pessoa começa a fazer falta muito grande para nós. Mas se nós entendermos que a nossa vida não termina no momento em que uma pessoa morre, nós vamos compreender então que, na realidade, a vida da pessoa, ela continua existindo no plano espiritual. E é o que o professor escreve aqui na página 129. A vida terrena é uma escola para aperfeiçoamento da alma. Durante certo período, a alma vive na Terra dedicando-se a diversos aprendizados e estudos. Quando não tiver mais nada a aprender nas condições do seu meio, encerra sua aprendizagem terrena para ingressar num curso superior. Esse curso superior, portanto, vem a ser então a nova vida que ele virá num corpo diferente para estar cada vez mais crescendo, evoluindo aqui no plano material. Portanto, o professor escreve aqui: essa passagem de uma etapa para outra é comumente chamada de morte. A palavra morte suscita a ideia de fim, de ruptura da vida, mas não é isso que ocorre com a alma.
falando com clareza, não existe morte. O que ocorre é o processo em que a alma passa de um curso da escola da vida para o curso seguinte, de nível mais elevado. Então, nós aprendemos dentro dos ensinamentos da Seicho no Ie, que quando uma pessoa encerra a sua missão aqui na face da Terra, todas as pessoas lamentam e choram muito. Mas, nesse momento em que a pessoa encerrou a sua missão aqui no plano terreno, ela está renascendo lá no plano espiritual e está sendo recebido pelos seus antepassados, pelos seus amigos, com bastante alegria. É um renascimento lá no plano espiritual, recebido com muita alegria. Tanto é que muitos dizem que os japoneses fazem festa quando alguém morre. E não é isso. Na realidade, os orientais, eu também sou descendente, justamente quando é quando é celebrada a missa de 1 ano ou de 3 anos, então a família se reúne para celebrar uma cerimônia em memória daquele ente que está completando 1 ano de passamento para o plano espiritual, e depois então todos os parentes preparam algum prato que era preferido pelo falecido, e ali ficam então comentando e falando a respeito das virtudes daquela pessoa, da família, para quem está sendo celebrada a cerimônia em memória aos antepassados. E por esse motivo, então, o professor Masaharu Taniguchi nos ensina a importância de compreendermos que a morte não é algo doloroso. O passamento, e usamos esse termo passamento justamente porque não é a morte, não é o término de alguma coisa que não tem mais continuidade. Na realidade, é passamento para um outro plano, é a dimensão superior, é a dimensão espiritual, onde vai lá passar por um processo de purificação e depois então será conduzido novamente para esse plano terreno para dar continuidade à evolução espiritual. E daí o professor escreve aqui, na página 130, que a duração da vida terrena é geralmente pré-determinada. Então, de maneira geral, a duração de nossa vida terrena já está determinada no momento da concepção. E o espírito, quando ele reencarna, ele já sabe, portanto, o tempo de vida, quais são as situações que ele vai estar vivendo nesse plano terreno. Mas nem todos conseguem completar o período de vida que lhes cabe nesse mundo. É o que o professor escreve aqui nesse livro. Muitos levam uma vida desregrada, mantêm hábitos prejudiciais à saúde, não desempenham a missão com que vieram neste mundo, acabam levando uma vida em que, em lugar de fazer a felicidade do outro, acabam fazendo a infelicidade dos outros, agem com muito egoísmo, causam transtorno aos outros e, por causa disso, são destituídos de sua missão na Terra e, portanto, o seu tempo de vida é encurtado e eles são chamados mais rapidamente para o plano espiritual. Mas nem sempre a vida curta é consequência de má conduta, diz o professor Masaharu Taniguchi. Ele diz aqui o seguinte: segundo as mensagens espirituais, as pessoas que morrem na infância, quando ainda são crianças, são espíritos de categoria superior. E os natimortos são espíritos de nível ainda mais elevado. Então, o que o professor aqui nos esclarece é que nós vimos a este mundo várias vezes, e a cada vez que nós vimos a este mundo, nós passamos por um processo de elevação espiritual. E o que ocorre é que os espíritos vão se evoluindo, e chega um momento em que basta um pequeno tempo de existência aqui na face da Terra para concluir todo o processo de elevação espiritual. E esse tempo pode ser, por exemplo, de alguns dias, alguns meses, alguns poucos anos, encerrando a missão. Então, eles retornam para o plano espiritual. Portanto, o que é muito importante nós compreendermos é não lamentar, sentindo bastante piedade em relação às crianças que morrem com tenra idade ou aqueles que acabam nascendo já mortos, achando que são pessoas merecedoras de muita piedade.
Vejamos o que o professor escreve a respeito dos natimortos. Os espíritos das crianças que nascem mortas ou que morrem imediatamente após o nascimento pertencem à categoria superior. Elas já passaram várias vezes por essa vida e concluíram praticamente todo o ciclo espiritual. O ciclo de aprendizagem espiritual. E faltava-lhe apenas a experiência de permanecer durante 9 meses na vida intrauterina. E, portanto, conhecendo essa experiência da vida intrauterina, já foi o suficiente para que eles pudessem concluir esse ciclo de aprendizado. E, por esse motivo, eles já nascem mortos. E, portanto, através dessa experiência, retornam para o mundo espiritual e já concluem totalmente. Esses são os espíritos que passam a ser chamados de espíritos brancos e já não tem mais necessidade de estar retornando ou encarnando aqui, passando pelas experiências aqui do mundo terreno. E, segundo o professor Yoshio Mukai, no seu livro Amor e Dedicação a um Ideal, ele escreve a respeito desses espíritos brancos. Ele fala que, aqui nesse livro, ele escreve o seguinte, que esses espíritos, normalmente chamados de espíritos brancos, que não têm mais necessidade de reencarnarem e vir a cumprir um processo de evolução aqui no plano fenomênico, raramente vêm ao mundo e são como anjos da guarda da humanidade, pois têm a capacidade de controlar climas e trabalham incansavelmente para que não ocorram grandes catástrofes. Isso é uma coisa muito importante. Hoje nós ouvimos em todos os países falar sobre as grandes catástrofes que ocorrem na humanidade, vitimando grande quantidade de pessoas devido ao aquecimento da atmosfera que é provocado pela emissão de CO2 em grande quantidade. Aí nós podemos ver que através desse trabalho que nós realizamos de estarmos sempre oferecendo a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados, para aqueles que já passaram para o plano espiritual, eles se iluminam. De que maneira? Muitos deles ainda continuam no plano espiritual, julgando que eles não morreram. E eles continuam padecendo do mesmo problema ou da doença que os vitimou. E isso faz com que eles continuem sofrendo. E daí então o professor Masaharu Taniguchi escreve nesse livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados. Como salvar os espíritos que continuam sofrendo no mundo espiritual? É muito importante levar a luz para eles, justamente porque o bem-estar deles é captado pelos descendentes, fazendo com que aqui os descendentes também estejam vivendo um bem-estar como vibração recebida do plano espiritual. O meio para salvar os espíritos que mantêm a ideia de doença e continuam a sofrer no mundo espiritual as mesmas dores vivenciadas na vida terrena consiste em fazê-los compreender o seguinte, que o corpo carnal e a doença não existem de verdade. A vida continua após a morte. O que chamamos de morte é transferência deste mundo para o mundo espiritual e a hora da partida é determinada por Deus. Então, na Seichonoye, nós oferecemos a leitura da Sutra Sagrada que lhes dá o entendimento a respeito dessa verdade, de que o homem não é matéria, o homem não é corpo carnal, o homem é um ser espiritual. E quando eles compreendem que o homem é um ser espiritual, eles imediatamente se desvencilham da dor, do sofrimento que vinham mantendo até aquele momento e passam a se iluminar completamente. E essa iluminação é captada pelos seus descendentes, fazendo com que a vida também dos seus descendentes passe a ser iluminada. Daí a importância, então, de nós estarmos sempre oferecendo a leitura da Sutra Sagrada em sinal de profunda gratidão para eles. Aí o professor escreve aqui: para transmitir essa verdade aos espíritos sofredores, recomendamos oferecer a leitura da Sutra Sagrada todos os dias, no horário estabelecido. Outro dia,
uma senhora veio dizer para mim: professora, mas o importante não é o sentimento de oferecer? Precisa que seja feito no mesmo horário, porque é muito difícil para mim fazer a oração no mesmo horário. Mas é muito importante, porque assim como nós temos aqui no plano terreno horário para tudo, lá no plano espiritual também, eles estão em processo de aprendizagem e também tem horário para tudo. E principalmente para se autodisciplinar também, é muito importante estabelecer esse horário. E aqui o professor escreve: existem casos em que a salvação do espírito sofredor de apenas um antepassado resultou na melhora da vida dos descendentes, propiciando a cura de doenças consideradas incuráveis ou de causas desconhecidas e eliminando a desarmonia no lar. Como podem ver, então, a vibração de gratidão com que nós oferecemos a leitura da Sutra para os nossos antepassados permitem que eles se desvencilhem então dos sofrimentos, das dores que continuavam mantendo no plano espiritual, eles se iluminam. E daí a alegria e a gratidão dele é captada também por nós. Aí há então um círculo harmonioso do dá e o receberás. E essa prática constante da leitura da Sutra Sagrada que nós estamos oferecendo para os nossos antepassados, e a Seichonoye realiza uma vez por ano a cerimônia em memória dos antepassados, que é a festividade do Santuário Roso, e no dia de finados, nas academias de Santa Fé, em Salvador, em Santa Tecla, lá no Rio Grande do Sul, é realizada a cerimônia em memória dos antepassados, tanto do Nordeste como do Sul, e são então oferecida a leitura da Sutra Sagrada para centenas e milhares de registros espirituais contendo o nome dos antepassados, que a cada vez que vão recebendo a leitura da Sutra Sagrada, vão se iluminando cada vez mais e vão engrossando aquele batalhão de espíritos brancos que nós lemos agora há pouco e que são os responsáveis pelo clima do planeta Terra. Por isso, conforme nós voltamos aqui, eles se juntam, então, para estar cuidando do clima, controlar o clima, e trabalham incansavelmente para que não ocorram grandes catástrofes. Passam a ser, portanto, os nossos parceiros para que haja uma vida mais estável, mais confortável aqui no plano terrestre. E ainda aqui, o professor escreve a respeito desses espíritos, né, que cada vez mais vão se iluminando. Eles passam a ser chamados de espíritos desapegados ou sublimes, e que já são conscientes da missão cumprida na face da Terra. Eles voltam ao plano espiritual, juntam-se entre si na mesma profissão. Então, por exemplo, se aqui no plano terrestre ele foi um artista plástico, lá no plano espiritual reúne-se com aqueles espíritos que também exerceram essa profissão e começam ali a desenvolver estudos e trabalhos para que eles possam estar enviando novas ideias e novas formas de estar até facilitando, melhorando a vida da humanidade aqui na face da Terra. Por isso, o professor até cita aqui o caso da penicilina. É do conhecimento de todos que a invenção da penicilina foi graças a um acidente. Parece que foi um acidente. Na realidade, foram os espíritos ali elevados do plano espiritual que, com certeza, manifestaram numa pessoa que justamente estava mexendo ali com uma pequena porção de humo, caiu no tubo de ensaio e se cristalizou. E ali, então, foi descoberta a penicilina, e que trouxe uma infinidade de benefícios à humanidade, acabando com o bacilo da tuberculose, que era uma doença mortal na década de 1950. Enfim, todos os espíritos dos nossos antepassados, quando passam para o plano e na dimensão espiritual, eles ali continuam com a sua grandiosa missão e de irem se elevando cada vez mais espiritualmente e desenvolverem estudos, trabalhos
para que possam enviar para nós em forma de ideias que serão captadas por pessoas que tenham um coração sensível, com um coração desejoso de querer ajudar a humanidade, e com isso vão poder estar então desenvolvendo vários trabalhos. Daí a importância de nós compreendermos que quando se fala em espírito, não é necessário nós temermos, quando se fala em antepassado, não é necessário nós também sentirmos medo, mas unicamente sentimento de gratidão, pois graças à proteção deles, que a nossa família sempre se mantém saudável, unida, harmoniosa e próspera. E recomendamos então a vocês que nos assistiram, que possa estar aprofundando a compreensão a respeito do mundo espiritual, lendo livros como esse que nós citamos, ou então o Amor e Dedicação a um Ideal, para que vocês possam estar compreendendo melhor poder ajudar os seus familiares e amigos a terem um entendimento mais correto a respeito do plano espiritual. Muito obrigada a todos. Há 58 anos, os jovens da Seitonê do Brasil e seus familiares se reúnem em um dia de grande celebração à vida para participar de um grande evento que exalta este ensinamento transformador que vem beneficiando a vida de tantas pessoas. A Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonê do Brasil se supera a cada ano em alegria, beleza e muita doutrina. Os que participam do evento encontram um grande estímulo para transformar suas vidas e saem de lá renovados, dispostos a mudar o rumo de seus destinos. Eles descobrem respostas para as questões de todas as áreas de sua vida, como família, trabalho, sucesso, relacionamentos e concretização dos sonhos. Esse não é apenas um convite, mas uma grande oportunidade de praticar o bem, convidando todos os jovens de seu convívio, na escola, faculdade, no trabalho, a vir conhecer e despertar para a sua natureza divina. O seu encontro com Deus tem dia e hora marcada. 28 de julho de 2013, às 8 horas. As edições de 2013 acontecerão em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, Salvador, no Centro de Convenções da Bahia, Porto Alegre, no Grêmio Náutico União e Brasília, no Espaço Unique. Espero por você. No Meio Ambiente de hoje, vamos falar sobre a geração de energia, que é o maior emissor de gases causadores do efeito estufa, o aquecimento global. Por conta disso, nós da Seitonê do Brasil também incentivamos a criação de uma matriz energética mais limpa e renovável. Vamos ver na prática o que cada um de nós pode fazer para organizar o próprio consumo e de forma mais inteligente. Na tela. Utilize lâmpadas mais eficientes, compactas fluorescentes ou LEDs. A diferença de custo inicial é compensada pela maior durabilidade. Compre eletrodomésticos mais eficientes com o selo Procel. Não deixe os aparelhos em stand-by, tire-os da tomada quando não estiverem em uso. Para saber mais sobre o compromisso ambiental da Seitonê do Brasil, acesse www.sni.org.br/meioambiente. Proteção ambiental e a Seitonê faz bem ao planeta, faz bem a você. Duas vezes ao ano, sempre no final de cada semestre, em todo o Brasil, é realizada a cerimônia da Grande Purificação.
O evento, que ocorre em centenas de sedes da Seichonoye, é aberto ao público em geral, possui entrada franca e tem como objetivo oportunizar a eliminação de registros mentais negativos do subconsciente dos participantes. Gente, há um completo renascimento para a condição de filhos de Deus através da purificação de todos os karmas, o que faz com que as pessoas saiam leves e felizes, prontas para novas conquistas e sonhos. Acesse www.sni.org.br para se informar sobre a sede da Seichonoye mais próxima. Participe e sinta-se plenamente renovado para o segundo semestre de 2013, hein? Neste exato momento, somos pessoas ainda mais iluminadas devido ao contato com a luz transmitida pelos programas Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecendo de coração a sua companhia e contando com ela aí nas nossas atividades no domingo da Seichonoye, aí na cerimônia de purificação, tá bom? Orar abre a mente e caminhos, devolve paz ao coração e ao lar, semeia o pensamento divino para dias de grandes colheitas. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Acompanhe-nos sempre, pois este programa é seu, feito para você, pensado, roteirizado e produzido para a sua felicidade. Um abraço grande, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.